Pessoal, já estamos ao vivo aqui de novo. Vamos tentar aqui mais uma vez aqui a conexão aqui com o Júlio. Tentar aqui mais uma vez a conexão aqui com o Júlio. Ele estava no computador, não conseguimos. Peu Baiano, meu filhote aí estourado. Denis Matheus JP 007. Vamos aguardar agora aqui sua presença de Júlio. Vamos falar de futebol. Meu amigo Sérgio, forte abraço, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo aí, viu? Tô te seguindo aqui. Show de bola. Boa caminhada aí, sucesso para você. Vamos aguardar aqui agora só o convite de Júlio aqui para falarmos um pouco aí da metodologia do PSG Academy. Um abraço aí para Alisson. Opa, ó a Júlia aparecendo aqui. Guardar a Júlia aí chegando aí, já deve estar chegando. Confere o horário para a gente marcar aí. Só aguardando aqui o aceito que agora está chegando. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Seja bem-vindo, meu amigo. Tem um fone não, né? Tá tudo bem, graças a Deus, e vocês? Vamos fazer os ajustes. Só ajeitando aqui um pouquinho a tela aqui do... Ao vivo é assim. Ao vivo a gente vai batendo papo, vai se ajeitando. Você ajeita daí, eu ajeito de cá. O áudio tá bem aí? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Beleza, então vamos lá. O de craque tem um prazer de receber aqui Júlio Neres, coordenador do PSD Academy Vila. Júlio, gostaria de agradecer aí por ter aceitado aí o nosso convite e estar batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder... O áudio tá legal? Tá me ouvindo bem? Tá sim, show de bola. Tá conseguindo ouvir bem? Tô te ouvindo, sim. Tá. Pra gente é um motivo de alegria, a gente que agradece o convite, sempre tá falando de futebol é prazeroso, é agradável e espero que seja um momento bem legal de bate-papo. Sempre é. Júlio, estive vendo algumas coisas sobre você. Você participou do futebol de base, teve Botafogo, teve no Madureira, né? E teve também no Fluminense, acho que como observador. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa passagem, até mesmo a gente entrar no assunto PSG, para que as pessoas conheçam um pouquinho sobre você. Claro. Como todo brasileiro, né? Como toda criança brasileira, eu nem digo criança brasileira, mas eu digo qualquer criança do mundo tem esse desejo, um desejo de ser jogador de futebol. A música do Skank, né? Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Então, assim, como muitas crianças, eu também tive esse sonho, tive esse desejo, tive essa esperança de um dia poder ser um jogador de futebol. Tive a oportunidade de jogar na base, não era um bom jogador, era um jogador mediano, mas tive a oportunidade de passar pela base e na profissionalização a gente acabou seguindo outro caminho, né? Tive algumas frustrações, porque eu acho que isso precisa ficar muito claro, né? O cuidado, eu já começo dando conselho aos pais e a todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente no futebol, a gente tomar muito cuidado com o que a gente vende para as nossas crianças, porque o futebol não é fácil. Você se tornar um jogador de futebol, você se tornar um jogador profissional não é fácil, é uma tarefa muito, muito difícil. Então, assim, tendo em vista essa situação que eu vivi, eu particularmente optei por estudar e foi assim que eu passei pela base. Estudando, tive a oportunidade de me formar, trabalhei muitos anos em área comercial, mas não era feliz, né? Sempre desejei trabalhar com futebol e há 8 anos atrás recebi um convite para ser observador de uma empresa israelense, e nessa empresa de futebol a gente procurava talentos, né? Esse observador que você fala aí é o que nós chamamos de olheiro, é exatamente isso? De olheiro, perfeito. E aí eu tive essa oportunidade, trabalhei
pelo menos 2 anos observando atletas e tentando achar talentos. A gente conseguiu achar alguns. Depois desse momento, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Fluminense, que é um time grande do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E depois desse estágio, eu recebi uma proposta efetiva de assumir uma equipe de futebol, onde eu trabalhei no Nova Iguaçu, passei por quase todas as categorias, tive a oportunidade de ser treinador, observador, analista de desempenho, auxiliar técnico, e o meu último trabalho foi na Cabo Friense como treinador sub-20. Bem, mas que bom que você está aqui com a gente. O esporte tem essa coisa, como você próprio falou aí, não foi falta de foco, nem falta de determinação, mas vivemos em um país, em um mundo onde todas as crianças querem ser jogador de futebol, e a gente sabe que, de uma certa forma, isso acaba sendo limitada. Mas a gente descobre também que, além de ser jogador de futebol, existem aí várias áreas que você também pode atuar, como acredito que você deva também agora estar se realizando aí na profissão que se encontra, sendo coach, podendo ensinar, podendo direcionar, mostrando caminhos que talvez você tenha seguido e que não foi o ideal, para que essas crianças consigam, de repente, chegar um pouco mais próximo e, quem sabe, alguma delas não alcance, né? Você está me ouvindo bem? A conexão deu uma caída, mas agora eu estou te ouvindo bem. Eu estava falando aqui sobre o esporte. Eu te ouvi. O esporte possibilita, ainda que não seja jogador, que hoje você possa ser treinador e você está aí desenvolvendo um trabalho. Parabéns também, porque é uma profissão assim belíssima e de tirar o chapéu. Júlio, como você tem visto, você que é de fora, o futebol de base aqui na Bahia? Então, aqui na Bahia eu tive pouco tempo ainda para observar, né, o futebol de base aqui, mas já conhecia, né, o Nordeste. O Nordeste, na minha visão, é um grande celeiro de jogadores. Na minha visão, o Nordeste, muito parecido com a periferia no Rio de Janeiro, aonde se tem muito campo de futebol, né? E aonde a criança ainda tem muita oportunidade de praticar. Então, assim, a periferia no Rio de Janeiro, ela ainda consegue incentivar, né, as suas crianças a ter uma prática melhor e a sua criatividade no jogo. E no Nordeste, eu costumo dizer que o talento nordestino, a minha família, por parte de mãe, é de João Pessoa, então também me considero nordestino. Então, assim, nós nordestinos temos um senso de criatividade muito grande. Existem muitos talentos no Nordeste, muitíssimos. Eu vou citar pelo menos 2, né? O Joeliton, que passou aqui no Nordeste, assim, hoje está no futebol inglês. E o Firmino, né? Firmino que começou também no Nordeste. A gente poderia aqui ficar citando milhares de jogadores, mas o Nordeste, para mim, na minha visão, é um celeiro de craques, é um celeiro de bons jogadores. Pô, bacana que você tenha essa visão. Júlio, houve dificuldade, você tem pouco tempo, acredito que está no PSG, não sei exatamente quanto tempo você tem, mas houve uma dificuldade dessa nova metodologia do PSG, que talvez seja um pouco diferente do futebol que é praticado aqui no Brasil, você principalmente, que já foi jogador, você teve dificuldade de assimilar isso aí? Na verdade, assim, a minha experiência no Paris Saint-Germain, ela não começou aqui em Vilas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Paris Saint-Germain em Botafogo, onde tive essa imersão, né, nos valores e nos princípios de jogo do Paris Saint-Germain. Então, assim, sou encantado pelo que o PSG acredita como futebol. E, na verdade, assim, não houve muita dificuldade, não. Não houve muita dificuldade da gente poder simpatizar com os princípios do Paris Saint-Germain, porque sou um estudioso do futebol, né? Posso me considerar dessa forma. Eu sei que essa pergunta não tem nada a ver com currículo, né? Mas é importante dizer que eu estudo muito futebol, eu gosto muito de estudar o jogo, né? Principalmente. E eu acho, assim, humildemente falando, que o Paris Saint-Germain ele está na frente. Não quero de maneira alguma depreciar ou menosprezar ninguém, tá?
mas a ideia de jogo do Paris Saint-Germain está muito à frente de muitos clubes, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, o Paris Saint-Germain, todos os treinos do Paris Saint-Germain, nós temos um tema, né? Nós temos um princípio geral que seguimos e dentro desses subprincípios nós vamos ajustando os nossos jogadores para que eles consigam se adaptar ao jogo e eles consigam tecnicamente e taticamente. Entendi. Conexão está um pouquinho falhando, mas estou conseguindo pegar um pouco bem aí. Deixa eu te falar, essa garotada, como é que você vê hoje da seguinte forma? Você acredita que os times de hoje dão oportunidade de forma democrática a todas as escolinhas de futebol, as várzeas, ou os clubes hoje estão muito ligados a patrocínio e aos empresários, está muito ligado àquela parte do que indica? Como é que você vê isso hoje, esse espaço? Anderson, eu não consegui ouvir sua pergunta, não consegui perceber. Eu não consegui ouvir sua pergunta. A sua internet está um pouquinho... Vou repetir aqui novamente, pausado. Você acredita que os times de hoje dão oportunidades democraticamente, tanto para as escolinhas quanto para os campos de várzea? Ou o futebol hoje está muito na mão de empresários? Não estou conseguindo ouvir. Não estou conseguindo te ouvir. Eu acho que é a sua conexão aí, Júlio. Vou esperar você me ouvir melhor aí. Júlio? Você está me ouvindo, Júlio, agora? Aqui a conexão tá boa aqui. Posso fazer a pergunta novamente, Júlio? Será que já me ouve? Eu estou te ouvindo. Agora estou. Júlio, eu fiz a seguinte pergunta. Você acredita que os times de hoje dão oportunidades tanto para a garotada das academias como dos times de várzea de forma democrática? Ou os clubes hoje estão muito ligados ao QI, a quem indica, está na mão dos empresários? Como é que você vê isso? Então, na verdade, assim, eu sempre respondi essa pergunta da seguinte maneira, né? A gente consegue esconder uma luz, né? Seja uma lanterna, seja uma vela, mas a gente consegue esconder uma luz na escuridão? Exemplo, acabou de faltar luz na minha casa, eu acendi uma vela, todos em volta vão conseguir enxergar aquela luz. Então, assim, é impossível a gente conseguir esconder alguém que tenha talento, ou seja, é impossível negar o talento. É impossível negar um talento. Então, assim, eu acredito que os clubes de futebol, as academias e todos que trabalham com futebol, eu acho que a gente precisa definir mais o que é talento, né? Eu acho que essas questões, elas estão mais ligadas diretamente. Por exemplo, hoje você vê clubes de futebol mais interessados em parte física, estão mais interessados em parte tática e acabam esquecendo o mais importante na minha visão, que é a parte técnica. Então, assim, eu costumo dizer que a parte física a gente se condiciona, a parte tática se aprende, isso se adquire com o passar do tempo, com as experiências que você vai tendo. Agora, a parte técnica eu acho também que se deve trabalhar, que se dá para trabalhar, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, principalmente em clube de futebol, eu estou falando no ambiente de clube de futebol, se precisa olhar para a técnica. As academias, né, nós olhamos de uma forma igualitária. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de preferência. Nós aceitamos a todos os que estiverem interessados em fazer parte da nossa academia, né? Falando propriamente dito do Paris Saint-Germain. A única coisa que a gente procura fazer, e a gente está tentando fazer isso com o maior carinho aqui em Vilas do Atlântico, é a gente conseguir nivelar os atletas por nível técnico. Eu acho que se a gente consegue nivelá-los por nível técnico, a gente consegue ainda mais desenvolver esses meninos a jogar futebol.
Pô, bacana, brilhante, gostei bastante dessa resposta. Eu já tinha feito essa pergunta a algumas pessoas e te confesso que você deixou assim bem claro quando você fala isso. Dificilmente você vai esconder um talento. Os métodos hoje de ensinar a jogar futebol, eu vou falar sem ter muito conhecimento da causa, acaba trazendo o futebol aquela coisa mais europeu, mais mecânico. Isso inibe um pouco os jogadores que já têm o talento próprio, que era característica nossa brasileira. Como é que você tem visto isso? Principalmente no PSG, que o PSG tem um método dele de jogar e aquele garoto que tem aquele algo mais. Como é aproveitado isso? Então, o Paris Saint-Germain, ele mais do que nunca, ele quer potencializar o talento. Então, assim, uma coisa que a gente é ensinado desde o primeiro dia no PSG, nós treinadores, é incentivarmos o senso criativo dos nossos atletas. Então, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de ver, ou se algum pai já teve essa oportunidade de ver um de nossos treinos, mas a maioria dos nossos treinos, né, a gente pede para que os nossos atletas eles tomem as decisões e a gente incentiva os nossos treinadores a não dizer ao atleta o que ele precisa fazer na ação. Ou seja, o atleta está com posse de bola, ele está com a bola, se ele está com a bola, nós incentivamos para que ele tome as decisões, sejam certas ou erradas. Se eu faço isso, né, ao longo do período em que o atleta está conosco, eu estou gerando nele um princípio da autonomia. E é esse princípio da autonomia que, na minha visão, se faz exceder ainda mais o talento, né? Faz ainda melhorar o talento. Então, assim, o que a gente preza? A gente preza que o atleta que tem a posse de bola ele seja livre para tomar as suas decisões e o seu entorno eles tomam a decisão também. Então, assim, um exemplo. Meu atleta está com posse de bola e quem está sem a bola, o nosso foco no Paris Saint-Germain é dar informações claras e instruções para quem não tem a bola, para que quem tem a bola fique livre para poder decidir. Assim, embora o PSG seja uma escola europeia, ele entende o contexto que ele está, né? E o Brasil sempre foi visto em todo o mundo, né, como um grande celeiro de talentos. Então, o que o PSG quer? Não quer nada mais do que dar oportunidade para que esse talento consiga ainda mais se desenvolver. O PSG, hoje o PSG, eu não sei exatamente quantas escolas tem aqui no Brasil, mas tenho visto que é uma das escolas hoje mais estruturada, até por estar em inúmeros estados. O PSG busca encontrar aqui um talento? Na verdade, o Paris Saint-Germain tem 17 unidades no Brasil, né? O PSG ele não tem intenção de achar, eu digo Paris Saint-Germain clube, né? Não tem intenção de garimpar ou de achar nenhum atleta. O foco do Paris Saint-Germain não é esse. Na verdade, o foco do Paris Saint-Germain é divulgar a sua marca e divulgar também suas ideias de jogo e os seus princípios de jogo. Ou seja, é possível que toda criança aprenda a jogar futebol, não é isso? É possível. É possível. Essa pergunta é até interessante porque é possível que todos aprendam a jogar futebol, mas é importante dizer que pode ser que nem todas as crianças consigam um nível para ser jogador profissional. Eu tenho acompanhado alguns campeonatos, inclusive do PSG, que meu garoto também faz parte do PSG. Aliás, eu acabei criando esse programa de Cara com Craque dentro do PSG e às vezes vejo nos campeonatos que acontecem alguns pais um pouco exaltados. Eu lhe pergunto o seguinte, até que ponto o pai ajuda e até que ponto o pai atrapalha? Qual o limite? Olha, eu vou te responder essa pergunta com um exemplo, tá legal? Uma coisa que aconteceu. Na época no Fluminense, tinha um jogador de futebol, por ética eu não vou falar o nome dele, mas esse jogador a gente percebia que em todos os treinos ele ia muito bem, inclusive seleção brasileira. Lateral esquerdo. Não é o Marcelo, tá? Antes que alguém possa imaginar que seja o Marcelo. Não é o Marcelo.
mas é um jogador que teve passagem, hoje já é profissional, mas teve passagem pela seleção brasileira de base. Então, assim, a gente percebia que ele ia muito bem nos treinos, ele ia muito bem no dia a dia, chegava nos jogos, ele também tinha uma regularidade interessante, mas a gente percebia que ele, em alguns jogos, ele não conseguia jogar tão bem. E a gente começou a se questionar por que que aquele atleta, em alguns jogos, ia muito bem e outros jogos ia muito mal. Então, ele ia muito nesse limiar, do muito bom para o muito mal. E conversando com ele um dia, ele nos disse que a presença do pai deixava ele um pouco inibido. E a gente queria entender por que que ele ficava inibido. Então, nós perguntamos o porquê, né? Por que que você fica inibido quando seu pai está no jogo? Existe alguma razão? Ele fala alguma coisa? E a gente acabou descobrindo que o pai, quando acabava os jogos, vencendo ou perdendo, ele colocava o atleta dentro do carro e ia do jogo, do local do jogo até em casa, apontando todos os erros que ele cometeu no jogo. Então, mesmo chegando em casa, mesmo ele já tendo falado dos erros, chegava em casa, reunia o pai, reunia a mãe, os irmãos, botava ele sentado, ele exausto, botava ele sentado na sala e falava, olha, agora eu vou te apontar os 10 erros que você cometeu no jogo de futebol. E isso, né, ao longo do tempo, foi causando um estresse, né, muito grande nele, e toda vez que o pai dele ia nos jogos, ele já pensava no que ia acontecer quando terminasse o jogo, entendeu? O que o pai falaria para ele. Então, assim, eu digo que seja em clube de futebol, seja em academia, a criança precisa jogar, a criança precisa participar, a criança precisa se divertir, a criança não precisa, tantos treinadores, tantos nós como treinadores, como os pais, ou com o avô, com a avó, ele não precisa receber críticas e ele não precisa ouvir tudo aquilo que ele errou, né? Então, por isso que a gente tem esse princípio. Deixa o atleta errar, ele errou, depois que ele comete a ação, sendo certa ou errada, nós conversamos com ele. A nossa abordagem com o erro é, exemplo, Joãozinho, por que você tomou essa decisão? Você acha que essa decisão foi boa? Não, professor, não foi boa. Por que ela não foi boa? Porque eu perdi a posse de bola, porque eu finalizei errado. Então, assim, a gente acaba mostrando aonde ele errou, com cuidado, com carinho, e também mostrando aonde ele acertou e deixando que ele pense aonde ele errou, o que ele acertou, e aí entra a nossa função como professor, mostrar o caminho. Pois é, então a dica hoje que você daria aos pais é deixe os meninos se divertirem? É mais ou menos isso? Não entendi. Eu digo, a dica que você daria aos pais seria deixe os meninos se divertirem? Isso, a dica que eu daria aos pais é deixe os meninos jogarem, deixa se divertirem, deixa errar, deixa acertar, deixa ele mais livre possível. Porque, assim, é uma coisa que é verdade, né? A criatividade, ela só é estimulada se há liberdade. Então, uma coisa que eu gosto muito e falo muito. Não existe criatividade em ambiente de pressão. É impossível você ativar o seu senso criativo sendo pressionado o tempo todo. Pessoal, eu queria aproveitar aqui, vocês estão entrando agora, estou batendo um papo aqui com o Júlio Neres, coordenador técnico do PSG, Academy Vilas, está passando algumas para a gente aqui, ele que também no futebol de base, então é só para que vocês estejam por dentro do bate-papo que está acontecendo aqui. Júlio, quais as dificuldades, por exemplo, que você teve na sua época, que já serviria hoje de dica para a garotada que está começando? Alguns caminhos que você teria feito diferente, ou você acha que você fez tudo que devia realmente ter sido feito e apenas a coisa não aconteceu? Então, a dica que eu dou para o atleta que quer se tornar jogador de futebol, primeira coisa, que acredite nele mesmo. Eu acho que o primeiro passo é acreditar nele mesmo. O segundo passo, né? Se existem passos, né? Pelo amor de Deus, são conselhos.
não desistam, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do Cafu. O Cafu tentou pelo menos mais de 20 vezes uma oportunidade para ser jogador de futebol. Porque, assim, muitas vezes os treinadores podem não estar vendo de uma forma correta o talento do atleta. Ou o atleta ele precisa realmente melhorar em algum sentido. E a gente tem essa tendência, né? Com uma resposta negativa ou com uma decepção, com uma desilusão, a gente desistir. Então, assim, a dica que eu deixo é: não desista. Acredite no seu potencial, acredite no seu jogo e treine, trabalhe muito forte. É isso que eu acredito, é isso que eu penso. Eu não acredito que eu tenha deixado de fazer nada disso, né? Eu fui fazendo tudo isso, mas chegou um momento que eu precisei fazer uma escolha, né? Estudar ou seguir a carreira que estava incerta. Eu preferi estudar. Então, assim, o conselho que eu daria seria esse. E mesmo dando esses conselhos, é bom deixar isso bem claro, que não mesmo com tudo isso, mesmo que a gente faça tudo isso, ainda não é garantia que a criança possa se tornar um jogador de futebol. É muito importante deixar claro que é muito difícil, precisa de muito empenho. Olha, estou até com o nosso amigo Marcos Baiano, jogador de futebol aqui também na nossa live. Ele mandou até uma pergunta aqui, o seguinte: qual é a melhor idade para se fazer uma cobrança um pouco mais firme em relação a isso? Uma vez que o garoto tem um sonho de ser jogador de futebol, os pais estão me ajudando. No início, vamos deixar jogar, se divertir, mas a partir de um momento a coisa começa a ficar um pouco mais séria e que cabe uma cobrança mais rígida em relação a isso. Eu acredito que a cobrança ela existe em formas, né? Eu acho que existem formas da gente cobrar, né? Eu acho que existem formas da gente criticar. Então, assim, é importante dizer que eu não estou dizendo que eu sou contra a crítica, não. Eu acredito que a correção ela passa também pelo constrangimento. Isso é um estudo, até um português que fala muito isso, que o constrangimento faz com que a criança também aprenda. Que o erro também faz com que a criança aprenda. Mas existe a forma correta para se fazer isso. Então, por exemplo, a linguagem que eu tenho com uma criança de 5 anos não pode ser a mesma linguagem que eu tenho com uma criança de 11. Então, eu acredito que uma cobrança mais firme, mais dura, é quando a criança ela sai do seu momento de lazer, né? Ou seja, a criança ela está se divertindo numa academia. Ela foi para um clube de futebol com 13, 14 anos. Ali ela já começou a entender que as coisas ali precisam ser levadas de uma forma mais séria. Então, eu acho que não tem uma idade, mas se tivesse uma idade, eu aconselharia que com 14, 13, 14 anos, onde já se disputa competições na base, eu concordaria que a partir desse momento de 13, 14 anos, uma crítica um pouco mais firme, mais cuidadosa poderia ser feita. E que, na verdade, essa cobrança vai vir dela mesma, né? Uma vez que ela assume ser jogador de futebol, ela mesma vai estar se cobrando tudo isso aí. Sem isso, eu acho que o jogador ele não consegue chegar. Se o jogador não tiver esse senso que ele, na verdade, esse senso crítico, né? Esse espírito de competição, isso já começa desde cedo. Você, por exemplo, você consegue enxergar crianças com 6 anos aqui na academia, com 5, 8 anos, muito competitivas. Uhum. Eu consigo criar isso? Consigo. Eu consigo gerar isso na criança? Consigo gerar isso na criança. Mas isso tem criança que já nasce com isso? Já tem criança que já nasce com isso. Bacana. Eu tenho participado aí dos campeonatos do PSG, tive a oportunidade de estar no Paris Cup Rio de Janeiro, onde os meninos foram jogar no Maracanã, uma sensação fantástica. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, pode falar. Eu estava falando o seguinte: tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, no Paris Camp, e presenciar lá a emoção dos garotos. Eu acredito que é o que eu vivi de mais próximo de ver os garotos se sentir jogadores de futebol, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E esse é um dos grandes momentos do PSG, o Paris Camp Brasil. Você só fugiu um pouquinho a sua pergunta, mas
se o momento mais específico para que as nossas crianças se sintam jogadores de futebol é disputando um Paris Cup? Paris Cup, tá. Isso. É importante a sua pergunta, né? Eu gosto dela. O que eu penso, né? Eu vou falar o que eu penso, o que o Júlio pensa. Eu acho que o ambiente de treino ele precisa se tornar o mais próximo da competição possível. Então, assim, os nossos ambientes de treino, a gente já procura dar um ambiente de muita competitividade para os nossos atletas, para que eles possam se sentir o mais próximos à realidade do jogo. Mas, realmente, não tenha dúvida que o Paris Cup traz uma atmosfera especial. Por que uma atmosfera especial? Porque é dentro de um estádio, são contra outras equipes, existe todas as emoções que uma competição ela acaba trazendo. Então, eu acho que o Paris Cup realmente é uma oportunidade incrível para que a criança ela possa sentir esse espírito de competição, sim. Bacana. Júlio, eu recebi algumas perguntas aqui de alguns pais que saberiam que eu ia estar contigo, né? Devido às divulgações que nós fizemos na rede social. Eu tenho uma pergunta aqui de Denis, que é pai de atleta e do PSG também, que ele pergunta o seguinte: qual o direcionamento do PSG Academy para os atletas que se destacam? Existe algum posicionamento por parte da escolinha para encaminhar esses atletas para clubes profissionais? Então, é uma coisa que a gente procura, como eu disse, né, tomar muito cuidado com isso, porque assim, o Paris Saint-Germain, ele não tem intenção de fazer, entre aspas, jogador de futebol, né? Nós não temos intenção de pegar jogadores aqui e levar jogadores para a Europa, né? Exemplo. Mas assim, é impossível, eu posso falar isso de carteirinha para o Denis, é impossível que um atleta ele não consiga se desenvolver com os treinos que a gente propõe. Agora, se por um acaso alguns atletas se destacarem, eles vão acabar sendo vistos, né? Nós não temos intenção de indicá-los, né, para clubes ou até mesmo para o Paris Saint-Germain, mas se realmente nós percebermos que existe um atleta que tenha um talento, pode ter certeza que esse atleta ele vai ser observado de alguma forma. Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. Existe alguma adaptação do conteúdo de treinamento do PSG, Academy Brasil, Vilas, em relação ao que se treina hoje na França? Então, o treinamento do Paris Saint-Germain Academy é parecido com os conteúdos que são aplicados na base do Paris Saint-Germain. Sim. Sim. Os conteúdos são parecidos. É o mesmo? O mesmo método? São, a mesma metodologia. Sim, perfeito. Você que foi atleta, auxiliar técnico e até treinador de futebol no Brasil, a adaptação de formação, de treinamento, de direcionamento do futebol do PSG Academy foi muito complicada. Aqui já acho que você até já respondeu essa pergunta. A gente já conversou. Chegamos a falar sobre isso. Não porque eu já conhecia outros métodos de treinamento europeus e acho que o método de treinamento europeu é muito interessante porque nos treinos ele procura visar todas as valências, né? As valências de forças físicas, mas também ele procura olhar muito para a parte ofensiva, para a parte defensiva. Então, acaba trabalhando técnica, tática, física e psicológica no mesmo tipo de treinamento. Bacana. Tem uma pergunta aqui que eu gostei muito. Quem me mandou essa pergunta foi a mãe de Mariana, atleta aí do PSG. E a gente sabe que o futebol feminino vem crescendo bastante no Brasil e cada dia tem mais adepto a isso, né? Toda menina que joga futebol sonha jogar um time composto somente de meninas. Quais as ações que o PSG pensa em fazer para atrair esse público ainda tão pequeno nas unidades? Então, o público pequeno das unidades é um reflexo de como o futebol feminino ainda é visto no Brasil, né? Eu acho que o futebol feminino no Brasil ainda é muito pouco estimulado, que na minha visão é um erro. Porque se você vai em qualquer lugar do mundo, né,
vou refazer, em qualquer lugar do mundo não. Em muitos lugares do mundo, o futebol feminino é olhado com bons olhos e é incentivado. Então, assim, o que nós pretendemos fazer aqui no Paris Saint-Germain? Nós pretendemos fazer uma campanha, e essa campanha para estimular, né, que outras meninas sintam o desejo de poder treinar. É importante dizer que o nosso ambiente aqui, a gente já nós já promovemos treinos de turmas mistas. Então, assim, o ambiente não é exclusivista. Quem vem para cá entende isso, vê isso. Não é porque uma turma tem mais meninos, porque chegou uma menina e ela vai ser vista de uma outra forma ou vai ser tratada de uma outra maneira. Então, aqui a gente já faz isso, né? Já deixa um ambiente, como é que eu posso dizer? Um ambiente com muita liberdade e com muito respeito para que essa menina desenvolva. Mas, assim, o que nós pensamos em fazer? Fazer, sim, uma turma só de meninas na nossa nova unidade, e a gente deve, assim que voltarmos, né, dessa pandemia, sairmos dessa quarentena, nós já devemos fazer uma campanha forte em cima disso. Pois é, então, por falar em novas unidades... Tem uma outra coisa... Tem uma outra coisa que eu lembrei aqui que é importante falar. Nós já oferecemos até para algumas meninas da nossa academia treinarem só com meninas, né? Mas, na verdade, nós fizemos uma pesquisa, né? Para sabermos se elas têm o interesse de ter uma turma só feminina. Algumas, curiosamente, nos responderam que preferem treinar com meninos porque acham um pouquinho mais. Acham que se desenvolve mais e que é um pouquinho mais competitivo. É um outro mito que a gente tem que desfazer na cabeça dessas meninas, né? Júlio, vocês vão estar inaugurando agora uma nova unidade, né? Fala um pouquinho para a gente aí. E essa nova unidade que vocês estão desenvolvendo, ela já está totalmente preparada para receber esse público feminino que vem chegando aí a cada dia? Sim, a nossa unidade ela está praticamente pronta, né? A gente só está esperando realmente esse momento ruim que passa o mundo, né? E aqui fica a minha mensagem de solidariedade para todos aqueles que perderam alguém e que a gente realmente tome bastante cuidado, que a gente procure ficar em casa, que a gente procure se cuidar, porque a gente não está lidando com um adversário fácil. Esse adversário é muito, muito cruel, então a gente precisa se cuidar. Então, assim, a nossa unidade ela está praticamente pronta. Não sei se vocês já conseguiram ver, não sei se você já viu. Você já viu porque você visitou, né? Já teve lá. Mas nós estamos preparando um ambiente. Eu chamo a nova unidade de um ambiente, não chamo nem de unidade. Porque quem entrar naquele espaço vai perceber que é um ambiente de futebol, que se respira futebol o tempo todo e dá para ver como os nossos professores estão motivados, não que eles não estejam desmotivados aqui, né? Nós amamos o futebol, estamos motivados aqui e sabemos que lá nós só vamos levar essa motivação para lá. Então, um ambiente muito bonito, um ambiente muito bacana para poder receber as nossas crianças e a gente desenvolver ainda mais. Júlio, eu tenho algumas perguntas aqui, recebi algumas perguntas, mas todas elas muito parecidas. São os garotos lá de 15 anos do PSG. Algo que eu também já tinha visto lá. O que é que vocês têm preparado para eles? Porque depois dos 15 anos, eu acho que para essa questão de academia, né? Então, o que é que vocês têm é de desenvolvido? 14 a 18, não quer? Desculpa, É de 14 a 18. O Students. Então, o que acontece? O que nós estamos pensando, né? O atleta de 15, 16, 17 anos, o Paris Saint-Germain... Então, na verdade, o que acontece? O Paris Academy, ele desenvolveu um produto chamado Students para que as crianças que atingem 15 anos, então 15, 16 e 17 anos, elas possam fazer parte desse programa, onde esse programa tem a intenção de desenvolver ainda mais esses meninos para que eles consigam bolsas de estudo, seja nos Estados Unidos ou no Canadá. Intercâmbio.
Intercâmbio, perfeito. Ok. Intercâmbio, mas principalmente para que eles consigam concorrer a uma bolsa de estudos pelo PSG, fora uma parceria do PSG com essas universidades que tem nos Estados Unidos e no Canadá. Fala um pouquinho mais. É importante dizer, é importante só uma observação, tanto para o high school como também para a university, entendeu? E quais são os critérios? Como é que funciona para quem já é atleta hoje do PSG? Então, na verdade, todos os produtos, né, sejam tanto o Student como os outros produtos que foram lançados, eles são feitos por convite ou por seletiva. No caso do Student, não vai ser seletiva, vai ser por convite. Então, assim, a gente procura sempre priorizar também o nível técnico para que esses atletas eles possam conseguir competir, né, e concorrer a essa bolsa de uma forma mais preparada, entendeu? Entendi, sim. Bacana, muito bacana. Eu gosto de falar sempre do PSG, porque eu acabo vivendo lá e eu sempre digo isso, até em outros bate-papos que tenho, que eu sou a prova viva de que o garoto ele pode começar do zero, poder jogar futebol, porque na minha família não tinha tradição de futebol. Eu já tenho o garoto, né? O Pedro, que eu chamo de JP, que faz parte da família do Como fechar a janela? e, graças a Deus, vem se desenvolvendo bastante. E também de se socializar, né? Fazendo amizade. E na infância, se não vinha ser jogador de futebol, com certeza vai ser um bom homem, né? Um garoto para a vida aí, né? Então, na verdade, o futebol ele nos ensina muitos, tanto para a gente que está como treinador, ou como coordenador técnico, ou como diretor, né? Quem está envolvido com futebol, como também o atleta de futebol, né? Seja na academia, seja no clube, o futebol ele ensina muita coisa. Então, assim, através desses princípios e valores, nós queremos ensinar aos nossos atletas, primeiro, a serem melhores pessoas, porque eu penso que o futebol ele tem ele é essa arma transformadora, né? Então, assim, eu acredito que o futebol o esporte entra como essa ferramenta de transformação. Então, a gente primeiro quer realmente fazer dos nossos atletas que eles sejam melhores pessoas, melhores filhos, melhores alunos e futuramente melhores cidadãos. E também, se a gente consegue melhorar as pessoas, melhorar como pessoas, a gente também consegue melhorar como jogadores, como atletas. Então, assim, imaginem que uma partida de futebol nós temos a vitória, temos a derrota e nós temos o empate, né? Se a gente se transformar e fizer uma analogia com a nossa vida, é muito parecido, né? Nós não podemos de maneira alguma aceitar a derrota, vamos sempre brigar, vamos sempre lutar para sermos vitoriosos e se por um acaso nós empatarmos na vida, nós saberemos que nesse ponto a gente precisa ainda melhorar para vencer e nunca para perder. Tem uma frase que eu gosto muito, no futebol e sempre usei, é que eu nunca perco, eu sempre ganho. Então, assim, pode parecer engraçado, porque as pessoas podem achar que a gente está falando de vitória, né, no jogo, mas no futebol eu sempre pensei dessa forma, eu sempre ganho. Se eu não ganho a partida, eu ganhei conhecimento, ganhei experiência para vencer a próxima. Sem dúvida. Júlio, misturando aí um pouco os assuntos aí, falando aí de quarentena, como é que está o desafio aí de manter essa garotada toda aquecida dentro de casa, porque o trabalho que vocês estão desenvolvendo para que as crianças estejam sempre em atividade aí, nesse momento difícil que a gente vem passando? Então, o importante, né, é que se crie uma cultura, se o pai conseguir fazer isso, se a mãe conseguir fazer isso, é importante. Que ele não fique o tempo todo nas redes sociais, é importante, mas que ele possa ter uma rotina, né? Organizar uma rotina. Então, se ele quer dormir um pouquinho até mais tarde, deixe ele descansar, uma boa alimentação, mas se conseguir tirar um tempo para se exercitar, seria muito interessante, né? Hoje o nosso diretor Brasil, o Igor,
um vídeo muito legal no Paris Saint-Germain Academy Brasil, alguns exercícios muito simples, né, de técnica. Então, assim, vou citar um jogador francês, né, que no caso é o Griezmann. O Griezmann, ele, quando saiu da França, inclusive está na Netflix, viu, galera? Vai lá e dá uma olhada. Vou dar um pedacinho do spoiler, né? Tá na Netflix. Então, assim, ele na França ele não conseguiu ser jogador de futebol e ele teve uma oportunidade no Real Sociedad. E ele não estava conseguindo jogar bem, e aí um dia ele pegou uma bola, foi para uma parede e começou a trocar passes com a parede. E conforme ele trocava passes com a parede, ele se movimentava e estava ajustando passe, domínio e movimentação. Então, acho que é muito interessante. É importante dizer que esse método analítico, né, era muito feito no Brasil, né? Antigamente, no Brasil, se treinava muito com bola de borracha, bola de meia, bolas mais pesadas, para que o atleta se adaptasse depois facilmente com o peso da bola de jogo. E a parede sempre foi usada para poder trabalhar passe, recepção e movimentação. Então, fica uma dica. Se você tem uma parede, se você tem uma bola, você já consegue treinar passe e recepção. Tem atividade, né? Já tem alguma previsão aí para as voltas dos treinos oficiais? Ainda não. Ainda a gente não tem essa previsão, a gente tem uma ideia, mas como não é oficial, a gente não pode falar. Então, assim, na verdade, a gente está na expectativa tanto quanto os nossos mini craques. Júlio, vou aproveitar aqui rapidamente, eu tenho mais 3 ou 4 que eu gostaria de salvar aqui. Aproveito para lhe agradecer pela sua participação. O tempo passa um pouco rápido demais, mas muito obrigado por tirar algumas dúvidas, tanto minha como de alguns pais que se fazem aqui presente na nossa live e atletas também. E deixo agora contigo aí. Muito obrigado. E está por sua conta aí agora os agradecimentos. Eu queria agradecer primeiro ao Paris Saint-Germain Brasil e o Paris Saint-Germain Academy Village, né, pela oportunidade que nos dá de trabalhar com aquilo que a gente ama. E eu costumo dizer que quando a gente trabalha com o que a gente ama, não é trabalho, é prazer. E eu acho que o futebol está muito ligado ao prazer, né? Eu tenho dificuldade de acreditar que o futebol futebol de muita dor, de muita entrega, de muita dificuldade, que você precisa sofrer muito para ser jogador de futebol. Não acredito muito nisso. Eu acho que o futebol está muito ligado ao prazer. Se a gente voltar ao nosso passado, os pais que estão vendo, essas crianças hoje com certeza não têm a oportunidade de jogar na rua, mas quando a gente jogava na rua e quando a gente se apaixonou pelo futebol, a gente se apaixonou pela bola, de estar com ela, de ter relação com ela, de poder sonhar que estava jogando nos estádios, ou que era algum ídolo nosso, seja o Zico, ou Sócrates, ou o Bobô, né, que é muito famoso aqui na Bahia, ou qualquer outro jogador. Então a gente se apaixonou por essas figuras, a gente se apaixonou pela bola, a gente se apaixonou por jogar. Então, assim, o conselho que eu dou aos pais é que deixem os seus filhos jogarem, que eles se divirtam, que eles tenham prazer, que eles amem o futebol. O Messi deu uma declaração há pouco tempo agora dizendo que ele acredita que ele joga futebol porque ele ama. E muitas pessoas que colocam dinheiro na frente do amor pelo futebol acabam não chegando muito longe. Então você vê que o segredo do Messi é pelo amor que ele tem ao futebol, ao amor que ele tem pela bola. Eu acho que ganhar dinheiro, se tornar jogador de futebol vai ser só uma consequência do amor pelo jogo, do amor por jogar futebol. Então, obrigado ao Paris Saint-Germain Brasil, Academy Village, obrigado aos professores que estão em quarentena, mas estão estudando, estão se desenvolvendo. Obrigado ao Charles, a Kelly, ao João pela oportunidade. E a gente está aqui esperando a hora da gente poder voltar. Obrigado você pelo espaço. Quero mandar aí um abraço também a Cauê Azevedo aí fazendo aniversário hoje. Um beijo, Cauê Azevedo, parabéns para você, felicidade. Júlio, obrigado. Parabéns, pequeno. Obrigado você, meu amigo. Sua presença aqui. Valeu? Alegrou muito a minha tarde, obrigado. Forte abraço, obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado a vocês aí por terem participado aí da nossa live, vocês ficaram com a gente até agora aí, ouvindo os aprendizados aí com o Júlio, né? Coordenador técnico do PSG Academy Brasil. Obrigado de verdade e um forte abraço
e até a próxima. Se vocês quiserem sugerir também quem a gente possa bater um papo, manda lá no direct, que eu vou correr atrás para ver se consigo, viu? Um abração.